avaliação. E essa daqui a gente podia passar muito rapidinha mesmo por ela, era a ideia mesmo, porque as questões que vieram eu achei muito semelhantes, muito iguais, batidas, decorebas, eu diria, né? E vai ser muito assim. Mas aqui eu não posso deixar de começar, eu nem coloquei no material, acho que não, pelo menos. Não, nem coloquei no material. O nosso artigo 31 da LDB. Alguém lembra do que fala esse artigo 31 da LDB? Coloquem aí, vamos ver, sem pesquisar, vamos ver se alguém sabe aí. Talvez de cabeça não, mas depois que eu falar, vai falar, professor, já ouvi isso daí é óbvio. Mas, vamos ver. Esse artigo 31 é aquele que você tem que, até junho, dormir pensando nele e saber ele meio que de cabeça. Desculpa aí, gente, a gripe. Bom, vamos lá. O artigo 31 fala, se eu não me engano, é o 31, né? Sobre a educação, LDB, agora já... Mas da educação infantil, sobre a avaliação da educação infantil, né? A educação infantil será, a Maristela copiou assim para a gente, vamos ver se eu falei da LDB, falei correto aqui. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Olha o primeiro, né? Eu vou ler na íntegra, já que ela mandou para a gente. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Ou seja, é isso daí que vocês precisam dar aí, filezinho, tá? A gente tem avaliação na educação infantil? Tem, mas jamais com o intuito de promoção. O famoso passar de ano, isso jamais, tá bom? A gente não tem esse objetivo. Ah, professor, e como que a gente avalia? Vamos estar falando exatamente isso agora, né? Que são, e no edital ele foi bem claro, ele colocou avaliação qualitativa, ele não colocou só avaliação, né? Mas eu vi umas provas que ele colocou avaliação, uns editais que ele colocou avaliação qualitativa e falou ali da mediadora e da formativa também, então não posso deixar de estar colocando para vocês, tá? Então vou explicar, né, um pouquinho para vocês, mas vira muito decorado, eu acho, pelo menos na minha visão, tá? Porque o que é a avaliação? Né? Ela vai muito além, né, que nem diz Libânio, vai muito além do sistema de notas, de você precificar aquilo que o seu estudante saiba. Né? É muito difícil estar fazendo isso, porque e as experiências, e a parte emocional, a parte afetiva, quantas coisas têm que ser contadas, né, para uma avaliação. Então, a avaliação tem que ser levada apenas como um instrumento de verificação. Tá bom? Avaliação, eu acho que ele coloca aqui, controle em relação às quais recorre a instrumentos de verificação. Tá bom? E daí a gente vai ter alguns tipos que eu já vou falar ali também. Antes eu vou até pular essa parte de autoavaliação institucional, tá? Para poder falar de algumas avaliações aqui, e daí os exemplos vão ficar muito claros, tá? Quais são os tipos de avaliações? Por exemplo, classificatória. Falem um exemplo de avaliação classificatória. Quero que apareça uma aí batida. Nota, talvez. Aê, apareceu o que eu queria. Concurso, né? Concurso. O nosso concurso é uma avaliação classificatória, né? Vai te classificar. Ou seja, querendo ou não, ela pode ser muito relacionada com a comparativa, que não é a mesma coisa, eu nem sei se eu coloco comparativa aqui, não. Por quê? Porque imagina só, você faz o concurso ali e acerta 60%. Você foi bem ou você foi mal? Dá para saber? Não dá para saber. Por quê? Porque isso depende
os demais. E se todo mundo acertou 50 e só você acertou 60? Nossa, primeiro colocado, né? E daí, quando você faz o seguinte, você acerta 60, um monte de gente acerta 80, 90. Foi mal na classificação, né? E isso foi uma coisa que aconteceu muito, né, quando eu dava aula numa escola aqui de ensino fundamental, e eles colocavam como que é o nome? No boletim, eles faziam a média de todas as disciplinas e colocava de acordo com a média a média das médias, vamos dizer assim, em que classificação o aluno ficou. Gente, eu bati tanto com a escola, mas é importante para o pai ver se o aluno está tendo desempenho bom, desempenho ruim. Eu falei, e o emocional, né? Onde vai parar isso? Né? E essa parte de competitividade, né? Não é isso que a gente quer mostrar, né? Então, ou seja, restringe muito, né, ao sucesso e ao fracasso, né? Que nem eu brinquei com vocês dos 60%. Você pode ter ido muito bem com 60%, como pode ter ido muito mal com os mesmos 60%, né? Então, vira um julgamento, né, de sucesso e fracasso. E é tudo que a gente não quer, né? Aí o que vem, né, apoio muito forte aqui para a gente, né, quando a gente fala da banca avança, principalmente, né, porque a gente tem uma mega especialista nisso, que é a Jussara Hoffmann, né, que é o tipo de avaliação mediadora, ou mesmo democrática, chamado por outros. O que é avaliação mediadora? Né? Quando eu falo avaliação mediadora, né, eu estou falando de mediar, de avaliar as aprendizagens que estão acontecendo e que podem acontecer, mas principalmente oferecer oportunidades, né? E quando eu falo em oferecer oportunidades, você conhecer o contexto social, né, daquela criança ou daquela comunidade escolar e trazer algo relacionado a isso para conseguir embutir ela naquele assunto, né? Então, ou seja, você faz toda essa mediação e avalia passo a passo, né? Muitas vezes por meio de registros, né, portfólios, enfim. Mas você faz todos esses registros e vai dando sempre oportunidades, né? Ah, ela não conseguiu desenvolver tal pensamento, ou tal relação, ou tal cognição, ou tal parte psicomotora. Vamos tentar fazer de outra forma. E isso é uma avaliação mediadora. Não se chegar lá e falar, não, ela não aprendeu, 0 para ela. Muito longe, né? A diagnóstica, que seria essencial, eu, por exemplo, estar fazendo ter feito com vocês. Mas claro que a gente não tem tempo hábil para isso. O que é avaliação diagnóstica, pessoal? Avaliação diagnóstica é diagnosticar, ou seja, coletar dados reais sobre os que os alunos já sabem. Um exemplo nosso aqui que eu poderia ter feito com vocês, mas se não entender, eu vou explicar o porquê que não daria. Vejam só. Se a gente pega aqui e falasse assim para vocês, vamos montar um plano individual de estudos, que seria maravilhoso, né? E é uma coisa que eu quero muito aí para os próximos, a gente tem aí uma equipe de psicólogos para estar auxiliando nisso. Aí, eu coloco lá, por exemplo, língua portuguesa, coloco aí cerca de 300, 400 questões. Por quê? Para cada assunto, eu vou colocando 3 questões fáceis, 3 médias, 3 difíceis. Só para português, isso. Para matemática, para informática, para pedagógicos, para legislação. Então, enfim, né? Você teria ali, sei lá, 1.500 questões para estar fazendo. Para poder estar diagnosticando aonde está seu problema, né? E o Enem faz muito isso, porque se eu vejo ali que de 9 questões você acertou só uma e foi a difícil, eu falo, esse daí foi no chute. Essa daí foi no chute. Por quê? Porque como que ela não acerta nenhuma fácil, nenhuma média e acerta uma difícil? Então, ou seja, você consegue estar identificando, diagnosticando o que foi aprendido, quais as dificuldades, em quais assuntos, e blá, blá, blá. Então, ou seja, ela é muito feita, então, no começo, no início do processo. Vamos, então, agora para falar da formativa. O nome já diz, né? Formar. E essa daí é a mais utilizada, tá, pessoal? Eu falo assim, se vocês estiverem ali na hora da prova, mediadora e formativa são especiais, vamos brincar assim, tá? Porque o que é a formativa, né? Olha o que eu trago. É utilizar para monitorar a aprendizagem do aluno, para fornecer um feedback contínuo. Olha como ele tem muito a ver
com a mediação. Porque, ou seja, você monitorando tudo que está sendo aprendido, executado, né, você tem essa devolutiva, né? E aí sim você pode gerar novas oportunidades como mediador, tá? Então, a formativa é ao longo do processo, né? O que difere uma da outra? Exatamente isso daí, você conseguir colocar na formativa o que foi aprendido, foi isso, foi aquilo e tudo mais, né? Você consegue, por exemplo, documentar, vamos explicar assim, né? Então, você vai formando passo a passo, né? Na mediadora, você vai dando oportunidades para cada uma dessas coisas, tá? E confunde bastante, né? Acaba confundindo muito essas coisas. E a somativa, né? É usada para avaliar a aprendizagem do aluno no final de um ciclo, né? Aqui, eu acho que é bacana colocar na formativa durante todo o percurso, vamos explicar assim. Durante todo o percurso é a formativa. E aí a somativa vem trazendo, né, apenas uma avaliação do aluno no final de um ciclo. Seria a mesma coisa que, por exemplo, imagine, não que a gente quase faz isso aqui, né? Mas você tem um semestre inteiro de aulas, 6 meses de aula, eu vou lá e dou uma prova com uma questão para você. E aí? Será que eu realmente vou estar avaliando o que você sabe e o que você não sabe? Você errou, você tira 0, você acertou, tira 10. Né? Ou seja, mais ou menos isso é somativa, né? Ele acaba colocando aí a avaliação somente no final do ciclo, né? Que é muito usado. Soma de tudo que você aprendeu, na verdade, assim, é uma avaliação no final, né? E aí essa avaliação pode ser feita de várias maneiras, tá? A maioria das vezes é feita por método escrito, então estamos falando de provas, às vezes, e tudo mais. É colocar em prática aquilo que foi aprendido em todo o ciclo de uma só vez, vamos explicar assim. Então, se você quisesse levar o nome somativa, né, você poderia colocar assim, eu tenho quantos ciclos, por exemplo, no ano? Ah, vou dividir em bimestres, né? Ah, então eu tenho 6 bimestres ou 4 bimestres, se a gente pensar em férias. Temos 4 bimestres. Eu vou ter uma nota para um bimestre, uma nota, uma nota, uma nota. Ou seja, você dividiu o seu ano em 4 ciclos. E aí sim vale você falar que somou, desde que você pegue cada ciclo. Então é só no final do ciclo, tá? Esse ciclo pode variar aí, né? Mas nota que ela é muito diferente da formativa, porque a formativa é passo a passo, né? A somativa é no final de um ciclo. E um ciclo não precisa ser uma matéria, 2 matérias, 3 matérias, né? Isso daí é irrelevante. Então, somativa é tudo que a criança aprendeu. Não exatamente. É assim, é pegar tudo aquilo que foi dado para ela aprender e ser cobrado dela, né? Vamos dizer, a somativa não leva em consideração o contexto do aluno. Ficou melhor, gostei, ficou melhor. Não leva em consideração o contexto, passo a passo, né? Não é levado isso em consideração, é levado apenas aquilo que foi aplicado naquele momento, no final do ciclo, né? De aprendizado. Ceresp seria sumativa? Sim, seria sumativa, né? É uma prova que é colocada, né, justamente para o pessoal aí das escolas públicas do estado de São Paulo, né? No final desse ciclo, que é no final do sexto ano, você faz essa prova, no final desse ciclo você faz essa, estou brincando no meio do ano, né? Mas é para cada ciclo. O Enem, né? Mas o Enem eu já entraria como classificatória também, tá? Ou comparativo. E aí, a outra parte, que é quando a gente fala de qualitativa. Quando a gente fala de qualitativa, estamos trazendo a palavra qualidade, né, atrás disso. Ou seja, ela está muito acoplada exatamente com a parte formativa, né? Por quê? Porque ela vê, ela enxerga todo o caminho da aprendizagem, mostrando tudo que foi evoluído, né, conforme aquele tempo, né? E aí fica até mais claro da gente pensar na somativa. A somativa não vê todo esse caminho percorrido do aluno. A somativa não enxerga isso, a formativa enxerga todo esse caminho passo a passo.
né? Toda essa continuidade do trabalho, né? E tudo mais. Por isso, qualitativa, mostrando a qualidade, o que foi feito, o que foi aprendido, passo a passo. Já a quantitativa traria exatamente o contrário, né? Por quê? Porque vai trazer quantidade. Então, ou seja, você não vê todo esse processo do aluno. Por isso que eu grifo aqui para vocês, que raramente o aluno participa ou pode discutir os resultados, né? Por que ele não consegue discutir? Porque é só visto ali no finalzinho, tá? Agora, a qualitativa, você faz isso, né? E durante o tempo você vai discutindo isso com o seu aluno, você faz com que ele participe disso. E aí, como a gente falou, a gente tem que, na educação infantil, por exemplo, fazer registros, né? São registros que nós vamos fazer. E o principal deles, né? Cadê eu? Assumiu aqui? É o portfólio, né? Que é o quê? Você vai colocando ali dentro, e a gente tem que, por isso que eu falei para vocês, que vai ficar muito decorado, né? Ver essas diferenças e essas similaridades, vamos dizer assim, né? O que tem nele, né? O aluno vai selecionando tudo para colocar nele, tá? Documentos, que colocou aqui, ó, documentos, registros, pontos de vistas, e aqui, ó, apreciações, dúvidas, desabafos, certezas, relações, ou seja, isso também é documentado. E aí eu te falo, o aluno participa disso? Participa muito, né? Por quê? Porque eu estou falando de pontos de vistas, dúvidas, tudo isso é colocado no portfólio, tá bom? E com isso, então, quer dizer que você tem todo o processo. Concorda que você vai ter todo o processo do aluno ali? O que ele teve de dúvida, o que ele teve de certeza, o que ele teve ali, os pontos de vistas, os registros mesmo, o que foi feito, né? Situações, e assim por diante. Você vai ter tudo. Então, você vai ter todo o processo lá, tá? Arquivado ali, mas com a participação do aluno, tá bom? Então, ele vai comunicar aí todo esse trajeto. Ele comunica todo esse trajeto feito pelo aluno ali, tá bom? Agora, vejam a diferença aqui no dossiê, né? O dossiê do aluno consiste em um conjunto de registros e documentos que são compilados ao longo de sua jornada escolar. Ele inclui desde informações básicas, como nome, data de nascimento, endereço, até registros mais detalhados, histórico de notas, frequência, participação em atividades extracurriculares, eventuais, necessidades especiais e qualquer outra informação relevante para o acompanhamento do aluno. Por mais que a gente tenha qualquer outra informação relevante para o acompanhamento do aluno, nota que aqui ele não mostra, né, o dossiê não mostra para a gente todo o processo que foi feito de aprendizagem, né? Todo o processo, passo a passo, ele não é feito, tá? E sim colocado ali os registros que são documentos de verdade. Nota que aqui no portfólio não era colocado documentos de verdade. Eram colocados também, mas não eram só documentos, melhor dizendo, né? No portfólio não eram só documentos, né? Eram mais do que isso, né? Aí tem o diário de campo, né? Que é citado pelo nosso Miguel Zabaus, ali, né? Onde ele traz aí como um registro de dados, né? Que a gente pode juntar as experiências com o que foi o que nós chegamos, tá? E aí ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui o final. Os diários na concepção de Zabalza fazem parte das linhas de pesquisa baseados em documentos pessoais, narração e autobiográfica. Então, ou seja, o diário ali de campo também é algo aí de registros, mas só que feito pelos alunos. Ah, professor, mas não foi o que você falou no portfólio? Não, aqui já é um pouco mais diferente, né? Ele pode, além de narrar, de estar colocando ali os documentos, mas nota que aqui eu já não falo tanto da parte avaliativa, do processo de aprendizagem, né? Nota que não fala, né, literalmente, todo o processo de aprendizagem, e sim as experiências e o que foi trazido, né? É algo aí relacionado mais como uma autobiografia, vamos brincar assim, tá? Então, essa aqui é a grande diferença. Bom, e aí o anedotário, né, que aí traz lá na nossa sobrinha da Barbosa e Borne, que
já foi cobrada várias vezes aí pela banca, né? O que são? Ó, são fichas individuais das crianças, onde são registrados aspectos de cunho mais afetivo, emocional e social, envolvendo em episódios familiares, decorrentes de desentendimentos no grupo, e assim por diante. Então, nota que no anedotário a gente trabalha mais, são os registros mais na parte emocional, tá? Então, afetiva, social e assim por diante. Já no livro da vida, né, citado pelo Frenet, a gente tem aí, que é mais um caderno da turma, tá? É onde os alunos acabam registrando todas as suas impressões e descobertas, mas durante toda a parte aí escolar, né? Então, ele leva mais aí como o ano, né? Acaba levando mais aí o livro do ano, aí, chamado em outros locais. Então, são esses tipos de instrumentos, e eu falo que desses 5, né, 1, 2, 3, 4, 5, a gente teria que dar mais ênfase a portfólios. Eu vi cobrando aí uma questão em cada prova sobre portfólio, né, e que está muito relacionada aí com a parte formativa e também mediadora. É aqui que a gente vai ter que estar focando mais ali, se for para estar memorizando do que se trata, tá bom? Dúvidas? Sim, diário de bordo, né? É o que você leva ali pelo ano, né? Vamos dizer assim. Agora vamos lá. Vamos para a questão número 7. E diz assim: acerca da avaliação qualitativa na educação básica, julgue as frases a seguir. Ao contrário da avaliação quantitativa, ok, que se baseia principalmente em notas e resultados finais, a avaliação qualitativa foca no processo de aprendizagem ao longo do ano. E aí, certo ou errado? Falaria que é mais uma questão de português do que de pedagogia, tá, pessoal? Por quê? Por conta das vírgulas. Né? Se a gente não tomar cuidado, e essas vírgulas aqui estão explicando o que é quantitativo, a gente passa batido, né? Por isso está corretíssima, né? A avaliação qualitativa foca no processo de aprendizagem ao longo do tempo, enquanto a quantitativa apenas em notas e resultados finais. Perfeito. A 1 está correta. Vamos para 2. Em vez de simplesmente informar sobre o desempenho, o feedback qualitativo destaca áreas de melhoria e sugere estratégias para o desenvolvimento contínuo. Lembro que eu falei para ligar muito, né, a nossa parte qualitativa com que vocês já têm aí um pouco mais de conhecimento, que é a avaliação formativa e a mediadora, leva para isso. Bom, aí, então, portanto, a 2 está correta. E, por fim, a questão 3, a avaliação qualitativa permite a adaptação da abordagem de ensino e avaliação de acordo com a necessidade individuais dos alunos, percebendo que cada estudante tem seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem. Maravilhosa, né? Avaliação com as necessidades individuais, ou seja, que é aquela parte que eu tinha comentado com vocês de dar a oportunidade, né? A gente oferecer essa oportunidade para os alunos, né? E reconhecer que cada estudante tem seu próprio ritmo e estilo de aprendizagem. O que é muito difícil a gente colocar em prática, né? Vamos também ser sinceros quanto a isso, né? Porque ficam cobrando ali conforme o tempo, você já tem que estar fazendo isso, tem que estar fazendo aquilo, professora, e a gente não quer deixar ninguém para trás, né? É bem difícil. Eu também sofro aqui, principalmente nas aulas de matemática, digo, vixe, é muito difícil, tá? Então tá aí, questão número 7, letra B de bola. Vamos para a questão 8, que diz assim: no contexto do planejamento do trabalho pedagógico, a avaliação desempenha um papel fundamental. Qual das seguintes afirmações sobre a avaliação é verdadeira? É verdadeira. Temos 4 erradas e uma certa. Vamos lá. Letra A.
A avaliação é um momento voltado para diagnosticar os processos de punição ou recompensa para os alunos. Alguém iria nessa? Muito longe disso, né, pessoal? Totalmente errado. Na letra B, a avaliação tem o único propósito de classificar os alunos em níveis de desempenho. Esse seria a avaliação classificatória, níveis... Não, jamais. Na letra C, a avaliação é um processo que deve ser realizado apenas por especialistas externos à instituição educacional para que não haja parcialidade no processo. Ou seja, você que está ali todo dia com o aluno, você não pode estar avaliando ele. Pelo amor de Deus. E a letra D, que vocês falaram que acham que é correta. A avaliação é uma prática contínua, que envolve a coleta de informações sobre o progresso dos alunos e a eficácia do ensino. Parece-me muito boa, parece-me maravilhosa. Prática contínua, nota que isso daqui é um termo importante para nós, tá? De ser enfatizado, né? Ou seja, está todo momento, está avaliando e está registrando, né? Todo esse progresso dos nossos alunos. E letra E. A avaliação deve ser realizada exclusivamente por meio de testes padronizados. Ou seja, tem que ser aquele tipo de teste, aquele tipo de prova, sempre acabou. Não pode mudar nunca. Correto também, né? Não é nada disso que a gente está trabalhando. Pelo contrário, a gente quer qualidade. Então, é sempre o processo inteiro. Bom, vamos para a 9. Diz assim: a avaliação qualitativa é ratificada por meio das alternativas a seguir, salvo... Opa, o que ele pede aqui, pessoal? O que ele pede? Tudo bem, ele pede a falsa. Então, vamos ter 4 corretas e apenas uma que não está certa. Vamos achar a que não está certa, então. E aí é o que eu falei para vocês, analisa alternativa por alternativa, vê se está certo, vê se está errado, literalmente, tá? Esquece esse salvo por enquanto. A avaliação qualitativa tem por intuito coletar informações e subsídios capazes de auxiliar a compreensão sobre o desenvolvimento de cada criança. Legal, colocou de cada criança, coletar informações, né? Compreensão. Ah, está faltando ali todo o progresso, mas está certo. Né? Então, que esteja correta. Vamos para B. Dentro da concepção qualitativa, a avaliação vai de encontro ao parâmetro métrico, que se pauta especificamente em critérios de mediação, comparação e julgamento. Dentro da concepção qualitativa, que é a avaliação vai de encontro ao parâmetro métrico, que se pauta especificamente. Eu acho que está... Parâmetro métrico. Eu acho que parece correta, né? Mas é que a mediação, critérios de mediação, comparação e julgamento não batem, né? Sei não, hein? É estranha, vamos ver as demais. Vamos ver as demais. Até eu fiquei, assim, comparação. Julgamento, querendo ou não, você faz. Para poder avaliar, você tem que fazer um julgamento, né? Você fala, não é ético falar de julgamento, professor. Não, só que o julgamento, como que você faz para fazer um registro da criança, se ela está bem, se ela não está? Julgando, né? Então, julgamento eu até dou ok, o que me deixa muito assim é a parte de comparação, né? Mas vamos ver aí os demais. Por meio da avaliação qualitativa, é possível construir um diagnóstico que demonstra a real necessidade de intervenção, dependendo de cada situação analisada. Perfeito, né? Aí a gente tem a letra C correta. Construir um diagnóstico que demonstre a real necessidade de intervenção, dependendo de cada situação analisada. Então, pode ter intervenção, não. Cada situação é uma situação. Ou seja, ele está falando aqui de cada indivíduo.
né? Que é o que a gente já falou aí até em outra questão, estaria correto. Na letra D, é possível realizar a aprendizagem qualitativa sem avaliar. Ou seja, como você sabe que tem que dar oportunidades para uma criança, sem você julgar ela, sem você avaliar ela? Como você sabe que você tem que dar oportunidades? Então, essa letra D aí, para mim, também estaria incorreta, né? Porque não é possível você realizar algo qualitativo sem poder ter registro, sem poder, né, julgar e tudo mais. Então, essa daqui, para mim, estaria mais incorreta até do que a B, mas a gente já discute a B de novo. E letra D. A avaliação qualitativa é construída estritamente por critérios subjetivos. A avaliação qualitativa é construída estritamente por critérios subjetivos. Por que subjetivos? Será que está certo? Não teria que ser objetivo? E aí? Porque eu estou pensando em cada aluno, esse é um ponto muito bom que o Diego colocou, eu estou pensando em cada aluno, e eu não vejo só o produto final, eu vejo todo o processo. E todo o processo, quando você analisa o processo, vai ser igual de todos, você espera a mesma coisa em cada passo que ele der? Não, né? Ou seja, realmente são critérios subjetivos. Ok? Agora, ficamos entre D e B. Dentro da... Vou ler a B de novo, para tentar entender aqui. Na minha opinião, errado é a D. Se estamos falando de avaliação qualitativa, como é possível não falar de avaliação? Correto, eu também concordo 100%. Se eu estou na prova, eu vou na alternativa D, tá? Mas agora eu quero poder explicar para vocês o porquê que a B estaria correta ou se a gente entraria com recurso, né? Dentro da concepção qualitativa, a avaliação vai de encontro ao parâmetro métrico que se pauta especificamente por critérios. Eu acho que quando ela fala que se pauta especificamente por critérios, também eu acho que é muito... Ela está fechando demais, tá, pessoal? A comparação, você até pode... Eu posso até falar que a comparação pudesse ser levada, não a avaliação comparativa, a comparação, né? Porque você tem que comparar no que ele precisaria chegar, né? Que é o seu julgamento. Então, faz sentido até a comparação, né? Agora, falou relação métrico, que é medir, acho que seria a pauta, né? O que é parâmetro métrico? É como se você colocasse realmente, tipo, cada passo, né? Imagine uma fita métrica, vai? E cada colocaçãozinha, cada linha, seria uma parte da avaliação que você estaria fazendo. E se for necessário, você media. Mas, para isso, você precisa julgá-lo, você precisa avaliá-lo, né? E aí, querendo ou não, você tem uma pequena comparação, né? Acho que a aprendizagem acontece sem avaliação, né? Com certeza, a letra D de resposta. Tá? Agora vamos para a questão 10, vamos ver se traz aí um pouquinho mais de facilidade para a gente. Qual outro nome que pode ser atribuído ao portfólio de aprendizagem ou portfólio pedagógico? Registro de avaliação de desempenho, registro gráfico de estrutura pedagógica, registro explicativo das normas da escola, registro panorâmico do quadro docente, registro planimétrico de projeção. Gente, quero unanimidade nessa resposta, por mais que a gente possa não saber de tudo que está falando ali, né? Você está falando de portfólio de aprendizagem, ou seja, você está falando do seu aluno. O que mais faz sentido? Sim. Perfeito, alternativa A, né? Estamos falando de registro de avaliação. Lembra que no portfólio você é colocado todo o processo ali do aluno, tá bom? Registro gráfico da estrutura pedagógica, imagine, sei lá, um gráfico de quantos professores seria isso, sei lá, né? Explicativo das normas da escola, imagine, né? Ou seja, está tudo aí desenquadrado, né, as outras alternativas. Essa daria para ir até por eliminação delas.
E, por fim, a questão 11, que diz assim: um professor do ensino fundamental adota a prática da avaliação formativa usando portfólios. Então, sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A avaliação formativa com portfólios envolve a coleta contínua de trabalhos e atividades dos alunos ao longo do tempo para uma avaliação final. Isso daí, né, ela vem falando muito bonitinha, tá? Não podemos falar que não, mas toda vez que eu falo de formativa, vocês viram eu falando do produto final? Eu falo do durante todo o processo. Eu falo do produto final, né? Então, por conta disso, né, de fazer para ter uma avaliação final, não, é durante todo o processo, tá? Pegadinha, ela começa muito bonita, né? Na hora que eu li ali o começo dela, eu falei, vai ser a letra A, mas a lição final não, né? Letra B. Os portfólios permitem ao professor avaliar não apenas o produto final, mas também todo o processo de aprendizagem, destacando o desenvolvimento contínuo do aluno. Tá inteira, né? Essa daí pode colocar até, tirar o que eu coloquei no slide lá e colocar isso daqui. Acabei de confirmar a resposta anterior, é da D mesmo. Perfeito, Tamires, muito obrigado. Vamos para a letra C. Na avaliação formativa, com portfólios, o foco está na classificação final dos alunos. Opa! Aqui seria uma avaliação classificatória, né? Na letra D, os portfólios são uma forma eficaz de envolver os alunos no processo de avaliação, permitindo que eles reflitam sobre seu próprio aprendizado e participem passivamente do processo. Cadê o erro aqui, pessoal? E agora? A B está errada. E agora? Cadê o erro dessa letra D? O aluno é ativo, ele é dono de todo o seu processo. A gente ser que nem a gente aqui, 2h20 de aula, já cansadinho, chance de passar batido, né? E letra E, a avaliação formativa com portfólios é restrita a algumas disciplinas, como artes, português, dificultando a aplicação dessa prática. Bom, primeiro, né, quando ele traz essas palavras restritas, exceto, apenas, a gente tem que ficar muito, né, atento. E vocês podem ver que todo momento que a gente abordou ali sobre as avaliações, em nenhum momento a gente falou de disciplinas, né? Falamos da avaliação do método geral, para tudo. Bom, e aí a questãozinha número 11. Enfim, né, um pouquinho de atraso, mas chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado, anotado aí bastante coisa. Vou estar colocando essa semana aí exercícios para vocês poderem estar praticando também nos questionários da plataforma. Perdoem o estado do professor, estava já ontem, a Bárbara até estava comigo nas aulas, já estava aí com febre hoje de novo, mas para mim compromisso é isso, tá? Então, se eu no momento aí dou uma falhada na memória, peço desculpas. Então, gente, muito obrigado, uma excelente manhã. Qualquer dúvida, podem me chamar.